Alô, dia 26 de abril de 2019, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é como a vida. Fala, Inácio Boca de Tomone! Se é tal qual a vida, vamos à vida. E a vida nos recomenda respeito, consideração ao outro. O meu direito termina onde começa o direito do outro. Temos usos e costumes, mas não podemos abusar deles. É com você, Daniel. Pule a cerca. Vou pular a cerca. Olha só. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sulturense, a produção Jorge Pessano, jornalista, e a grande equipe da UniTV. Olha só, o Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Aliás, pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem sacanagem, não tem. Tem educação, saúde, justiça, democracia, cultura e lazer. Olha só, hoje vamos uma pessoa especial com todo mundo que veio Pulando a Cerca. Uma simpaticíssima, estudiosíssima, gostosíssima, tesudíssima, a professora Ana Iancarelli. Vem pular a cerca! Pula! Epa! Ora, pulou. Você está aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa repete. Ana Iancarelli, olha só, fez xixi? Já está tudo em cima. Então, tá bom. Para pular a cerca tem que fazer xixi. Olha só, a minha primeira pergunta, tem que apresentar a pessoa. Qual é a tua idade? A minha? Idade. Idade? Ih, tô quase com 70. Isso, eu tenho 96, sou uma garotinha ainda. Olha só. Tô com 69, faço 70 esse ano, dentro de alguns meses. 69 é uma idade legal. Olha só, e você nasceu aonde? Eu nasci em Aracaju, mas eu fui criada em Recife. Minha terra, sim, é Recife, porque eu fui pequenininha para Recife, não morei muito tempo em Aracaju. E depois vim morar no Rio, né? Já moro no Rio há quase 50 anos. E como é que foi a tua infância no Rio? Aracaju, Recife e Rio. Como é que foi a tua infância? Em Aracaju foi muito pouco, porque eu saí de lá, tinha 3 anos de idade. Em Recife, eu tive uma infância muito boa, né? Morei em Olinda, até pouco tempo a minha mãe morou em Olinda, faleceu agora há pouco tempo, com 100 anos e 3 meses. E eu fui daquela época que a gente brincava na rua, né? Eu tinha 2 irmãos mais novos do que eu e uma irmã mais velha, e a gente jogava futebol. Eu era a goleira sempre, porque eu era muito ruim de perna. Então eu agarrava muito bem. Então a infância, né? Foi em Recife? Foi em Recife, em Olinda, a maior parte do tempo em Olinda, né? Mas eu tinha família da minha mãe no Piauí, e eu ia todas as férias para o Piauí. Então eu conheço o Nordeste inteiro, conheço o interior, o sertão, sabe? Aquilo tudo eu conheço e amo muito. Então, André, você... Tomei banho de rio, no Rio Parnaíba, muito. Então, olha só, você tinha uma grande família. Grande família. Primo e prima. Muito, muito. E os primos brincavam com você de médico? Não. Não? Não. Eu brinco até hoje. Eu sou médico, brinco até hoje. Minha mãe era muito cuidadosa, né? Pouquíssimas vezes houve brincadeira de médico entre nós. Mas né? Teve, mas muito pouco. Muito pouco. Vermelho. E como eu era mais velha, quem dirigia era eu. Então,
não podia avançar muito, não. Então, e a tua juventude? Como é que foi? A minha juventude foi muito boa também, né? Numa época em que a gente podia sair, a gente podia passear. Eu morava na parte nova de Olinda. Frequentemente, quando eu acabava de fazer minhas tarefas de escola, não sei o quê, eu arrumava alguma amiga, a gente ia a pé, subia a ladeira de Olinda, era muito longe, mas a gente ia a pé conversando, ia lá na ladeira, comer uma tapioca e voltar. Era muito bom. Então, e o carnaval. Carnaval maravilhoso de Olinda. Então, é maravilhoso. Olha só, e você se tornou adulto, e aí eu pergunto, a psicanálise entrou em você ou você entrou na psicanálise? A Ana é psicanalista. Olha, eu não sei. A pergunta, agora eu fiquei pensando. Eu acho que tanto eu entrei na psicanálise como a psicanálise entrou em mim, né? Porque eu comecei, né, pela psicologia, da psicologia. Eu fui para a França, eu fiz um curso de pós-graduação a nível de doutorado na Sorbonne, 2 anos de estudo. E quando eu voltei, eu entrei para a formação psicanalítica, que foram mais 5 anos. Então, nisso, alguém estava me perguntando, foram 12 anos de estudo, né? Assim, estudo formal. E depois, até agora, até ontem, até hoje ainda não li não, mas eu leio todo dia, eu estudo todo dia. Olha só. E escrevo. Ana, olha só. A gente queria trazer você, porque a UniTV, uma televisão universitária, e a grande maioria dos temas não entra na TV comercial. E o tema que você está trazendo, nós aprendemos com você, é sobre abuso sexual. Isso. E isso você deve ter começado desde a formação em terapia, psicanálise. Isso. Então, Ana, o que é abuso sexual ou alienação parental? São duas coisas que hoje estão atreladas uma à outra. O abuso sexual ele acontece muito mais intrafamiliarmente. Ou seja, a gente tem um índice de abuso sexual incestuoso, porque quando é dentro da família, implica no incesto, numa relação incestuosa. E é preciso que a gente não se esqueça de que a interdição ao incesto na humanidade, ela aconteceu como um marco de civilidade. Foi a civilização que começou, porque sem isso a gente cai na horda primeva. A gente vira animal, né? Sem a interdição ao incesto, né? Então, pai com filha, pai com filho, filha com pai, com avô, com tio, com irmão, né? Filho com pai, com irmão, com mãe, com avó, com avô. Não pode, porque isso impossibilita a civilização, a cultura. A gente não tem cultura se a gente não tiver essa organização, porque essa interdição é para organizar o pensamento, né? Então, você tem que se jogar para uma pessoa nova, estranha, desconhecida e fazer uma relação de afeto, de amor com uma pessoa que é nova, estranha e reconhecida e desconhecida. Não pode ser dentro da família, né? O abuso sexual intrafamiliar, ele acontece muito mais do que o extrafamiliar. Aquele tarado que passa na rua e que pega uma criança que está de bobeira, esse é muito raro, né? O que mais acontece é o abuso intrafamiliar. E dentro do abuso intrafamiliar, a gente tem cerca de 85%, estatística da Abrapia, de abusos que ocorrem com pai e padrasto sendo protagonista, né, com a criança. E a gente tem 51% dos abusos de criança com crianças de idade que vão de 0 a 5 anos. 51%.
Então, essas crianças são muito pequenas, têm dificuldade de relatar o que acontece, mas relatam de uma maneira muito sincera, muito genuína, porque aquilo é muito estranho para elas, né? E hoje a gente tem ainda mais a questão da Deep Web, né? Que é a internet subterrânea, sub qualquer coisa, lá no fundo, e que ela veicula muita pornografia infantil, né? E essa pornografia infantil está sendo produzida por incesto. Não é, sabe, não é por estranho. Uma criança que tenha 9 anos de idade, ela não vai sair de casa sozinha e ir ao encontro de um abusador que vai fazer um vídeo com ela, né? E mesmo que ela faça o vídeo em casa, na verdade os vídeos não são solitários, os vídeos são de relações. Os vídeos que estão disponíveis, que são vendidos, são vídeos de relações de um adulto com uma criança, né? Outra coisa que a gente também um equívoco é que quando a gente fala de abuso sexual, de estupro, porque o nome jurídico é estupro de vulnerável. Qualquer atividade de um adulto com uma criança, atividade sexual, é considerada estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável leva a gente a pensar que aquele estupro que danifica a criança toda, que arrebenta tudo, que... Não, porque o abusador, ele não deixa rastro. O abusador é alguém muito frio de afeto, muito poderoso, esperto, muito poderoso, muito manipulador. Ele ameaça a criança e ele seduz a criança. Ele faz uma mistura de intimidação com sedução. Ele dá privilégios, ele seduz, ele diz que ela é a melhor criança do mundo, melhor filho, melhor filha, que ama, né? E que se ela não fizer aquilo, se ela não permitir, ou se ela falar para alguém, ele vai deixar de gostar dela. Essa é uma ameaça que funciona para a criança. Um pai dizer para um filho, eu vou deixar de gostar de você se você contar isso para sua mãe, a criança acredita que o pai vai deixar de gostar dela. Ela não suporta essa ideia. Ela não suporta. Ela tem que se sentir e ser reafirmada que o pai ama ela, né? E a outra coisa que junta, né, a mistura, é a intimidação, a ameaça, que diz, se você contar para alguém, eu mato a sua mãe. É a mais clássica, eu mato a sua mãe. Então a criança passa a fazer o pacto do silêncio para que a mãe seja protegida, porque ela acredita que ela está protegendo a mãe, né? Que a mãe precisa ser protegida por ela, porque se ela falar qualquer coisa para alguém, a mãe vai ser morta, o pai vai matar a mãe. E como é que o caminho jurídico para essa questão? O caminho jurídico é o seguinte: hoje a gente tem praticamente, eu diria, tem alguns tribunais que já detectaram isso como 100%. Dos casos que chegam à justiça com a denúncia de abuso sexual são transformados em casos de alienação parental. O que acontece? Esse termo alienação parental foi cunhado por um médico americano, pedófilo, diga-se de passagem, ele era pedófilo, e ele inventou esse termo para proteger pais abusadores e ofensores. Ou seja, ele fornecia laudos, né, inocentando os pais que estavam sendo acusados de pedofilia, de abuso sexual com os filhos. E nisso ele fez uma carreira muito grande. Ele escreveu livros que ele mesmo editava, não passava por nenhum crivo de nada, não tinha nenhuma pesquisa, não tinha nada, era tudo da cabeça dele. Ele com os casos dele. Então, ele é uma pessoa que ele não esconde.
primeira frase do livro dele, um livro principal, que é um livro desse tamanho, assim, um Tratado de Perversão, né? É crescei e multiplicai-vos, do Gênesis, né? Multiplicai-vos, ponto. Na página 24 e 25, ele fala: as atividades sexuais entre adultos e crianças, portanto, ele já está falando que a atividade, ele está falando das atividades sexuais entre adultos e crianças, fazem parte do repertório natural da sexualidade humana. Repertório natural da sexualidade humana. Porque, e continua, porque a pedofilia é benéfica para a criança. Porque ela torna a criança sexualizada, ela faz com que a criança anseie experiências sexuais e ela, assim, alimenta, não aumenta, aumenta, eu acho, o termo que ele usa, a procriação e garante a preservação da espécie. Então, é esse o ponto de vista dele, tá? O Gardner, que é esse médico, ele acabou se suicidando. Ele tentou se suicidar primeiro com uma overdose de heroína, não conseguiu, salvaram, ele escapou. Então, pela segunda vez, ele enfiou um objeto pontiagudo na jugular, ele era médico, e sangrou até morrer. Por que o suicídio? Porque foi quando essas crianças, que ele tinha dado esses laudos para os pais, e que as crianças foram vistas como mentirosas, elas cresceram. E elas, depois dos 18 anos, foram à polícia e prestaram queixa dele, né? E aí o FBI foi e fez uma investigação. Quando estava chegando perto dele, ele se matou, né? Então, ele deixa esse livro de instruções. Ele escreve isso. Quando você for acusado de abuso sexual, inverta, tire o foco da criança e põe em cima da mãe. Ele instrui isso, põe em cima da mãe. Acuse a mãe de alienação parental. Alienação parental é uma coisa que ele inventou para isso, né? Que seria uma campanha contra o outro genitor. Falar mal. Aquilo que todo mundo já viu nos ex-casais acontecer. Todo mundo já presenciou um recém-separado falar mal da esposa, ou a esposa falar mal do ex-marido, né? Desabafar, reclamar, dizer: a gente não tem dinheiro para viajar agora, minha filha, porque seu pai está dando dinheiro para aquela secretária lá dele, e não sei o quê, ou se não, ao contrário, né? Não vou dar dinheiro para sua mãe, que já está botando vagabundo lá dentro da casa dela. Isso a gente está careca de escutar. Isso leva um tempo. Isso é preciso se entender que isso faz parte de um período de luto. Luto pela relação que acabou. Luto pelo projeto de vida que morreu, né? Luto pelos sonhos que estavam ali contidos naquela união, né? Naquela relação de casamento. Qualquer que seja o estilo do casamento. Mas existe uma morte ali, existe uma perda. E as pessoas, quando perdem, elas querem achar um culpado. Então, um culpa o outro e o outro culpa um. Então, isso é muito frequente acontecer. Mas, como todo período de luto, isso dura um tempo, é transitório. Quando os cônjuges, né, refazem a vida, começam a se acostumar na nova vida e tudo, isso acaba, passa. Ninguém vai ficar o resto da vida falando mal do ex-marido, né? Nem o marido falando mal da ex-esposa o resto da vida. Ele refaz a vida dele e toca para frente. Olha só, Ana, então, uma questão, o abuso sexual. Se a mãe consegue captar o abuso, ela
teoricamente, vai à delegacia. Isso. Fazer um... Não só teoricamente, ela tem o dever. O dever. Ele tem fazer um boletim de ocorrência, o famoso BO. O BO. E como é que segue esse caminho? Pois é. Isso aí, primeiro, que é obrigação de mãe responsável, professora, médico, qualquer pessoa que tenha contato e que se dê conta que a criança está sendo abusada, que foi abusada, é obrigação. Pelo ECA, eu acho que é o artigo 13 ou 17, é obrigação, tá? De qualquer adulto e mais ainda da mãe, né? De denunciar, de fazer o registro para que essa criança seja protegida, né? Então, a mãe vai à delegacia, porque para fazer exame de corpo de delito, só se fizer o BO antes. O exame de corpo de delito nem sempre dá positivo, porque o que acontece? Sexo oral deixa marca? Não. Beijo na boca deixa marca? Não. Masturbação deixa marca? Não. Então, o que o Instituto Médico Legal vê? Vê se tem ímã rompido, se tem fissura anal, né? E mais nada. Não tem provas materiais. Isso não quer dizer que não tenha havido abuso. Porque você tem uma gama muito grande de abusos que vão do voyeurismo. Por exemplo, é considerado estupro de vulnerável você sentar com uma criança e assistir filme pornográfico na televisão. Você não está nem tocando na criança, mas você está interferindo na sexualidade dela. Você está mostrando para ela uma coisa que ela não pediu e ela não está capacitada a ver. Então, isso é estupro de vulnerável. Deixa marca? Não. Então, quando a mãe vai fazer o BO, a polícia manda para o Instituto Médico Legal. Nem sempre é detectado algum vestígio. Às vezes é. O fato de ser detectado, de ter positividade no IML, no exame de corpo de delito, não garante à mãe que ela vai ser acreditada. A gente tem várias mães que têm o exame de corpo de delito positivo para conjunção carnal adversa, com fissura, com lesão, e não é aceito como prova de abuso. O judiciário não tem aceitado, tem interpretado isso como sendo, pode ser qualquer coisa. Então, isso é outro problema que a gente está tendo. Mas vamos lá, a mãe faz o BO, aí faz o exame de corpo de delito. Tanto faz, dá positivo como negativo. Quando dá negativo, então isso é um prato cheio para a defesa do pai dizer, tá vendo? Não houve abuso. O que acontece quando um exame de corpo de delito dá negativo não houve possibilidade de provar o abuso. Mas você não pode afirmar que não houve abuso. Por causa disso que eu já perguntei, dessas perguntas todas que eu fiz. Então, você não tem como dizer não houve abuso. Mas a defesa, né, já é um primeiro malabarismo. A primeira cambalhota é essa. Não houve abuso. A mãe, então, entra um sofisma. Quem se lembra nas aulas de filosofia, da história da Ursa Maior, né? Ursa Maior é uma constelação. Ursos são animais, né? A constelação é feita de estrelas. Logo, ursos são estrelas. Animais são estrelas. Então, a gente entra com sofisma. Se não há prova de abuso sexual, aliás, não se diz se não há prova. Se não houve, porque aí já vem uma afirmação, se não houve abuso sexual, então, logo, a mãe é louca e está fazendo alienação parental. Né? Então, a criança pode descrever, a gente tem registros de crianças, eu tenho inúmeros, né? Porque me chegam registros de criança que eu não sei o nome, que eu não sei nada, mas a vozinha delas, não tem imagem, a vozinha delas, dizendo, por exemplo, uma menina de 4 anos de idade que pergunta para a mãe, por que do piu-piu do papai sai um leite com gosto de estragado? Como é que ela sabe
o gosto da ejaculação do pai. Poxa. Né? Um menino de 5 anos, do piu-piu do papai sai uma gosma branca. Ele fica grande e sai uma gosma branca. Como é que ele tem conhecimento da ereção e da ejaculação de um adulto? A criança, até 11 anos de idade, funciona no raciocínio concreto. A gente aí cai na coisa mais óbvia que existe. A criança se desenvolve, o desenvolvimento cognitivo da criança, que é o desenvolvimento da inteligência, né? Ele só se faz por raciocínio concreto. A criança tem que pegar, tem que ver. Ela é aquela que tem que ver. Ela não acredita sem ver. Ela não acumula conhecimento se ela não vê. Né? Então, não adianta dizer, como se diz, né, hoje também, né, para rebater isso, inventaram uma tal de implantação de falsas memórias. Eu sempre pergunto, onde é que vende esse chip? Porque seria tão bom a gente indicar para as mães um chipzinho que botava assim na cabeça e que aí implantava a memória de todo dia eu tenho que tomar banho. Porque isso, né, é um problema. Porque para a criança, a partir dessa história do desenvolvimento cognitivo, a criança só quer tomar banho quando ela vê que está suja. Se ela não está suja, ela diz, eu não me sujei, eu não preciso tomar banho. Porque é a sujeira que faz a razão do banho. E ela precisa ver que está suja. Né? Ela não consegue intuir que as células epiteliais precisam ser retiradas no banho para renovar a pele, não sei o quê, e que sujeiras microscópicas acontecem e que têm que ser lavadas. Não! Ela não tem capacidade de entender isso. Ela só tem capacidade de vou tomar banho porque eu estou suja. Né? Então, a sujeira, ela está vendo. Aí ela aceita tomar banho. Então, se tivesse um chipzinho desse, né, de criança relatando que a mãe mandou a criança contar o abuso sexual. Gente, se tivesse uns chipzinhos desse para vender, seria muito bom. Facilitaria muito a vida das crianças. Dever de casa, das mães, então, fazer dever de casa, tomar banho, hora de dormir, né? Porque não é possível dizer que uma criança, quando relata isso foi implantado pela mãe. Porque ela não tem conhecimento, ela não tem recurso cognitivo para saber da ejaculação e nem da ereção de um homem. Ela não tem. Wanda, e há quanto tempo você lida com essa questão do abuso sexual? Olha, eu quando comecei, né, eu comecei de uma maneira mais genérica, né, em proteção de criança. Eu fiz parte da ABRAPIA, que era a Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência. A gente tinha um leque de questões, né, de temas, de bandeiras de proteção de criança. A gente tinha o pequeno carvoeiro lá no Mato Grosso, a gente tinha o bullying, a gente tinha exploração de meninas nas estradas, a gente tinha a adoção, a gente tinha a questão do internação infantil. Isso. E com a mãe. A internação infantil, que a gente lutou pela lei do direito da mãe poder acompanhar a criança no hospital público. A gente lutou pela lei da palmada, né? Para não haver castigo físico, nem espancamento, nem palmada, né? Para corrigir uma criança. Porque a palmada, na verdade, ela imprime medo e não respeito. Né? Você não pode associar para a criança que ela precisa respeitar uma regra porque ela sente dor. Porque quando ela ficar adulta, ninguém vai dar palmada nela. E ela, então, não vai respeitar a lei, porque, né, se ela só aprendeu porque sentia dor da palmada, então, né, ela fica com mais dificuldade, ao invés de facilitar.
né? Então, a gente fazia todas essas frentes, a gente tinha. E o abuso sexual. E eu fui sendo, vamos dizer, espremida nesse sentido, porque como eu sou psicanalista, e psicanalista de criança e adolescente, mas também sempre atendi pessoas mais velhas também, né? Para não perder, assim, para não ficar muito infantilizada, porque se a gente atende só criança, a gente acaba quase brincando no chão o tempo inteiro, né? Então, eu comecei a ter atenção pelos relatos de pessoas, às vezes, que chegavam no meu consultório, pessoas de muito sucesso profissional, por exemplo, e que eram, assim, esfaceladas emocionalmente, e não tinha, sabe, não tinha coerência aquilo, e aí o que acontecia? A pessoa chegava e me dizia, não, eu fui, né, um homem, uma pessoa, né, adulta, super adulta, com 60 anos de idade, eu fui abusado com 7 anos de idade, eu fui estuprado. Uma senhora que, né, contava com 65 anos de idade, eu fui abusada e depois o meu marido me estuprou, botava a arma na mesinha de cabeceira, quando eu não queria transar com ele. Então, isso, né, me chamou a atenção. Por que essas pessoas guardavam tanto silêncio, né? Sabe, se submetiam, né, a uma opressão desse tipo, e mesmo na ausência daquele abusador, elas continuavam submissas. Que essa é a grande sequela que a gente tem nas crianças que são abusadas, né? É que elas se tornam facilmente submissas. Bom, a criança é abusada e fica a vida toda na memória e com dificuldade de enfrentar o poder ou vergonha. Então, o abuso sexual é eterno. Exatamente. Na vida de uma pessoa. Então, Ana, qual é a estatística, pelo menos do Brasil, em abuso sexual ou o abuso que é eterno também com as pessoas mais idosas? Olha, a gente tem algumas estatísticas, mas que não são muito, não digo nem confiáveis, mas são subnotificações. Por exemplo, a gente tem uma estatística que fala que a cada 7 minutos uma criança é abusada no Brasil. Cada 7 minutos. Aqui, enquanto a gente está conversando, já algumas foram abusadas. Né? Então, 7 minutos, 1 hora dá 5, dá quase 10, 8. Dá 8 mais ou menos. 8 por hora. E o dia tem 12 vezes 8, 96. E o 24 horas a cada dia, quase 200. Isso. Porque a gente não pode pensar que o abuso não acontece durante o período do sono da criança. Porque o abusador, ele é um adulto e ele fica acordado ou ele acorda na madrugada e vai abusar da criança, né? Até porque é a hora que ele tem mais segurança para isso, porque a mãe está dormindo, não tem outras pessoas na casa, não tem ninguém circulando, então há uma incidência muito grande de abuso durante o sono da criança. A criança é acordada, até porque também para o abusador isso é mais uma maneira dele escamotear, porque a criança, se ela se lembrar no dia seguinte, ela vai ficar na dúvida se ela sonhou ou se aconteceu. Ela não tem certeza se ela sonhou, porque foi durante o sono dela. Então, mesmo que ela acorde, tá entendendo? Então, olha só, 200 a cada dia. O mês tem 15 dias, vezes 200, é 6 mil. Então, vezes 12, eu tenho 80 mil por ano. Mas, segundo você falou, tem o filme diviso. E acaba sendo visto por milhões de pessoas. Isso é uma grande indústria.
É uma sacanagem. É uma grande indústria, sim. É uma sacanagem. É. Porque a sacanagem está sendo capitalizada, né? A gente tem uma produção muito grande de vídeos, né, pornográficos que pais, padrastos, tios e avós fazem com seus pequenos. Produzem e ganham muito dinheiro. A criança, a imagem da criança, a imagem pornográfica da criança, ela é muito rentável. Ele é o segundo produto mais rentável do mundo. Ela só perde para a cocaína, que dá 15.000% do começo até o final, né? Na linha de montagem. A criança, ela é muito rentável, né? E como ela é muito rentável, ela sabe, isso tem sido um ciclo, né? É um ciclo. Porque o que acontece? Voltando à sua pergunta, que eu não acabei de responder. Fez o BO, abriu o processo, porque aí entra o Ministério Público, né? Porque é criança, então o caso é do Ministério Público. Não é do advogado da mãe, é do Ministério Público. O advogado só fica ali, assim, acompanhando, mas na verdade é do Ministério, é do MP. E aí, o que acontece? A vara criminal, hoje, ela para, porque o pai correu e foi lá e fez a acusação de alienação parental. Então, a vara criminal para, não investiga nada e fica esperando o final da vara de família. E a vara de família entra com estudos psicossociais que levam meses e meses, que são feitos inadequadamente. A gente passou, em 2017, foi promulgada a lei 13.431/17, que é a lei que protege a criança na hora da oitiva, ou seja, uma criança vítima de abuso sexual, vítima sexual, de violência sexual, ela tem o direito e o Estado tem o dever hoje de ouvi-la em ambiente adequado. Ou seja, existem pessoas que devem ser treinadas. Essa oitiva tem que ser gravada em vídeo, portanto, ela vai fazer uma única revelação, vai falar uma única vez, né? E essas pessoas que vão entrevistá-la vão ter treinamento específico para isso. Não é qualquer psicóloga que é boazinha, que tem jeito com criança, que pode fazer um laudo desse, tá? Não é de jeito nenhum. Que é o que está acontecendo, né? As psicólogas são nomeadas pelos juízes. Os juízes não estão respeitando a lei da escuta especial, que é essa lei 13.431. Passou, mas não é obedecida. Inclusive, na lei existe a proibição de qualquer outro tipo de oitiva, e as psicólogas continuam, e assistentes sociais continuam a fazer por acariação. Sabe a acariação? Que pega o bandido e o outro, o lesado, e bota, né, bota de cara um para o outro. Então, é assim que se faz. Pega, a psicóloga entra numa sala com a criança e com o pai que ela denunciou, porque quem fez a denúncia foi a criança. Aí, a psicóloga pergunta para a criança, você pode dizer aqui agora o que você disse que seu pai fazia em você? Uma criança com 4 anos de idade, ela vai sustentar isso como? Uma mulher que é estuprada por um desconhecido naquela sala com vidro, ela passa mal e não consegue apontar qual foi o estuprador, sabendo que o cara não está nem vendo ela? Agora, uma criança pequena, e aí vem as coisas mais absurdas. Não teve abuso, esse pai não abusou, porque a criança sentou no colo dele. Sorvete na testa, né? Pelo amor de Deus. Porque sentar no colo do pai não quer dizer absolutamente nada. Então, as pessoas não têm técnica, as pessoas não têm, sabe, não têm estudo. Ou se não tem uma má intencionalidade.
que eu acho que também ocorre muito. Ana, então, e dessa relação capitalista enorme que começa com uma criança que termina o mundo todo. Eu estou falando de Brasil. O Brasil, em tese, é um país abusado sexualmente. Isso. O Brasil é abusado sexualmente também. Isso. Ué, socialmente, culturalmente, politicamente, é um abuso. Dessa forma que você fala. E a população do Brasil, talvez 40%, 50% são crianças. E a criança é um produto altamente rentável. Isso. Então, isso é um problema muito grave, caro, e a mídia não coloca isso publicamente. Não. Aí a gente tem, né? Cai na vara de família para completar, e aí o que acontece? A lei da alienação parental garante a este pai pedófilo a posse desta criança. A justiça tem arrancado crianças, às vezes de berço, criança que ainda está mamando, criança de 2, 3 anos que ainda mama, e levam para o pai, entregam ao pai. E o pai repete o número. Claro, né? E aí fica, aí está premiado e acobertado sob o manto preto, né? Então, o que acontece? A lei da alienação parental, ela veio como um cavalo de Troia. Todo mundo pensa que é para proteger a criança. Não, é para proteger o abusador e o violento. A gente tem crianças sendo entregues a pais cocainômanos para passar o final de semana, para ter guarda compartilhada, passar uma semana. E o pai faz rodinha de cocaína. E a criança fica solta, sozinha ali. Mas o juiz manda entregar. Entendeu? Então, a gente tem que revogar a lei da alienação parental. Então, o Brasil é o único país no mundo que tem essa lei, porque todos os outros países já revogaram. Todos. Só tem no Brasil. Então, isso tudo é uma perversidade, uma maldade. Isso, porque tá promovendo o que eu chamo de privação materna judicial. O judiciário está fazendo privação materna. É como se criancinhas estivessem sendo jogadas na lixeira pela mãe. Porque a mãe abandona. Para ela, a mãe está abandonando. Ela é afastada da mãe. A mãe não pode nem falar no telefone com ela. Então, para ela foi abandonada pela mãe. Ana, o tempo é 45 minutos, o tempo voa de bola. Voa, né? No dentista, 15 minutos é 5 horas. Num hotel, 1 hora é nada. Então, vou dar parabéns pelo teu depoimento. Vou convidar você outra vez, topa? Por favor, topo, já está confirmado. Vamos marcar outra. Isso, para a gente continuar. Claro, e vou dar parabéns para você. Obrigada. Muito obrigada. Um tema que nunca eu vi claramente na mídia comercial. Isso. E a UTV coloca Pulando a Cerca. Então, vamos cantar 1, 2, 3, Pulando a Cerca com você. Vamos lá. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês. Valeu!